O que está acontecendo com o preço do Bitcoin nesse exato momento e como se preparar para aquilo que está vindo aí na frente? Muita gente está apreensiva, outros estão jogando a toalha, outros estão muito focados nas notícias no curto prazo e estão perpetuando isso. E tantos outros compraram a ideia que era melhor encher a carteira de altcoins e não investir em Bitcoin porque altcoins tinham um potencial maior de retorno. E principalmente esses acham que o mercado cripto é altcoins e na verdade não. O mercado cripto é dominado pelo Bitcoin. Mais de 60% de todo o market cap é Bitcoin. E para onde o Bitcoin vai, o restante do mercado cripto também vai, porque vai lembrar, as altcoins têm muito mais volatilidade do que o Bitcoin, mas tem uma correlação muito forte entre ambos. Enfim, eu vou trazer algumas coisas que eu acho realmente relevantes olhar nesse momento. Nesse que é mais um vídeo bastante resumido, numa linguagem extremamente simples para qualquer pessoa entender. A única coisa que eu peço em troca não custa absolutamente nada para você, você pode fazer já no começo do vídeo. Quer deixar o like? Então já aproveita para fazer isso agora. Fica aqui o meu muito obrigado. E aproveita também que você está aí perto, caso ainda não seja inscrito aqui no canal, fica à vontade para se inscrever. Clica aqui no botão aqui do sininho e ativa como todas ali as notificações para receber sempre aviso de quando tem conteúdo novo aqui. São pelo menos 3 vídeos por semana, todos eles com foco em botar dinheiro no teu bolso, por isso eu garanto que você não vai se arrepender. Bom, o primeiro comentário que eu quero fazer nesse vídeo é que sim, o momento exige cautela. E eu falo isso principalmente porque muita gente acha que investir é comprar e depois ficar torcendo para o ativo subir. Sendo que a primeira postura que você deve assumir é a de estudar o mercado, estudar os fatores macroeconômicos, estudar os indicadores, estudar o comportamento do ativo e também diversificar, ter uma carteira bem estruturada para que você não fique dependendo de um único cenário. Então não, investir não é comprar algo e torcer, você pode se dar muito mal fazendo isso, porque mesmo em um ciclo de alta, eu vejo isso em todos os ciclos, pessoas conseguem comprar e perder dinheiro. Simplesmente porque se a pessoa não sabe o que está fazendo, ela não vai ter paciência, vai se desesperar em momentos de consolidação do mercado e vai ficar de fora dos principais movimentos de alta. E por que o momento exige cautela? Porque se eu olho simplesmente para as últimas semanas, as coisas não estão boas para o Bitcoin e, consequentemente, pior ainda, para as outras criptomoedas. Só que quando eu dou um zoom out e olho para o cenário todo, olho para o histórico, que é o que realmente importa, qual é o comportamento desse ativo? Como é que ele se comportou em outros momentos, em cenários semelhantes? Como é que funcionam os ciclos de alta? Quais foram os tipos de comportamentos que nós tivemos nos outros ciclos? E também em relação ao comportamento mais recente, o comportamento desse ciclo, como o Bitcoin vem subindo no ciclo. É uma subida em escadinha, uma subida reta? É uma subida que sobe, depois cai ou consolida? Por quanto tempo isso acontece? Tudo isso precisa entrar numa análise para você entender em que momento nós estamos, saber o que fazer nesse momento e aí sim poder participar das maiores altas do mercado. E aí quando a gente olha para os ciclos, tem um gráfico aqui, ou melhor, dois gráficos que eu gosto muito de acompanhar, que é a comparação do ciclo atual com os ciclos passados. Eu vou te mostrar isso aqui na tela. O primeiro é esse aqui, o desempenho de preço do Bitcoin em relação à mínima do ciclo anterior. Então o que nós temos aqui? Nós temos ciclo de 2011 a 2015, depois 2015 a 18, depois 18 a 22 e aí de 22 para frente. Esse de 22 para frente é o preto aqui, essa linha preta que nós temos. Aí olha só como é que está a comparação com os outros ciclos. Na comparação com o ciclo passado, que é esse de 18 a 22, é a linha verde aqui, nós estamos bem aquém, ou seja, ele foi fazer máxima lá depois, perto do final do ano, foi novembro aproximadamente de 2021, e foi uma máxima mais ou menos na mesma época do ciclo de 15 a 18. Só que quando a gente compara aqui os ciclos, o ciclo atual ele está muito mais parecido com o ciclo de 15 a 18 do que com o ciclo mais recente de 18 a 22. E um outro detalhe é que ambas as máximas foram depois do período atual. E quando a gente observa esse movimento, a comparação com os outros ciclos, fica fácil entender que o Bitcoin não está atrasado, como muita gente pensa, ou que a alt-season não vai chegar, ou que o Bitcoin não vai mais fazer novas máximas, que é daqui para baixo. Enfim, na comparação com ciclos passados, é muito mais fácil a gente enxergar aqui, por mais que ele lateralize, uma alta depois, do que enxergar ele caindo a partir de agora, indo ladeira abaixo, porque aí sim ele vai muito contra os ciclos anteriores. Não está proibido de acontecer, mas é menos provável que isso aconteça. Agora vamos olhar no outro gráfico aqui, que é justamente a performance desde a máxima do ciclo anterior. Agora sim nós temos ele muito mais parecido com os ciclos de 17, de 21 aqui, sendo que ainda faltaria um bom tanto para ele fazer novas máximas. Lembra lá, a máxima de 2021 demorou aqui uns 7, 8 meses, se a gente comparar exatamente momento com momento, e a de 2017
repete ainda mais, né? Foi aqui perto de 1 ano para fazer a máxima novamente. Então, nós temos ainda tempo, sim, para isso acontecer. E nós temos, sim, comportamentos semelhantes que nos levam a enxergar que esse ciclo não está destoando dos ciclos anteriores. Pelo contrário, ele está seguindo muito próximo. E por fim, um outro ponto que eu quero mostrar aqui em termos de gráfico, é o próprio gráfico do preço do Bitcoin aqui, para a gente entender como ele tem se movimentado em relação às altas. Então, desde aqui de outubro de 2023, ele forma como se fossem bandeiras de alta, né? Ou seja, ele sobe aqui, depois consolida preço. Sobe, depois consolida. Essa consolidação, ela é chata, ela faz com que o Bitcoin venha a preços menores em cada nova queda, e esse processo, ele é muito cansativo, ele é moroso, ele tira muita gente do mercado, e ele não é um processo agradável, exceto para um tipo de investidor, que é exatamente o tipo de investidor que eu sou, que é o investidor que procura boas oportunidades para fazer aportes melhores. Eu, por exemplo, prefiro fazer aportes quando o preço estressa e cai abaixo de níveis que ele tinha visitado anteriormente. Então, exemplificando um pouquinho, quando eu gosto de comprar? Em momentos aqui, ó, onde o preço estressa bastante. Então, nós temos aqui um bom momento para comprar, aqui a gente teve um outro excelente momento para comprar, aqui a gente teve um outro excelente momento para comprar, aqui melhor ainda. Aqui a gente teve outro excelente ponto para comprar. Ou seja, são compras muito positivas. E nessas horas, só quem faz bons aportes, quem espera pacientemente por esses momentos, é que acaba se dando bem no mercado. Inclusive, eu não estou dizendo que não vai acontecer, mas eu não espero altas muito fortes para as próximas semanas aqui. Por quê? Porque esse período aqui de consolidação, que é a famosa bandeirinha aqui de alta, como a gente teve aqui embaixo também, a bandeirinha de alta, tá vendo? Até subir lá, ele geralmente leva mais tempo. Então é muito provável que a gente fique aqui nesse movimento, sobe, desce, vai buscar um pouquinho embaixo aqui para depois subir durante algumas semanas. Isso não vai ser rápido. Até porque a gente não pode ignorar o cenário. O cenário para esse momento, aquilo que está acontecendo em termos macroeconômicos e no próprio mercado cripto também, tem minado um pouco a confiança dos investidores, tanto aqueles que são iniciantes, que estão no mercado já, quanto principalmente aqueles que são possíveis investidores que entrariam no mercado cripto não fosse o momento atual. E o que nós temos no momento atual? Lembra lá no começo do ano, final do ano passado, começo de 2025, onde nós tínhamos uma onda muito positiva? Vai entrar o Trump, vai ter a posse dele, ele vai iniciar a reserva em Bitcoin, etc. A gente não teve aquele movimento tão favorável quanto era a expectativa do mercado. Essa criação da reserva estratégica em Bitcoin ficou para um segundo momento, não tem se falado tanto nisso agora, ou seja, esfriou a expectativa do mercado e, pelo contrário, veio algo negativo, que foi, por exemplo, a própria meme coin do Trump, que tirou dinheiro de muita gente, afugentou muita gente do mercado. Depois veio um escândalo lá do Milei, e isso em termos de manchete foi horroroso pro mercado. E agora, mais recentemente, nós tivemos o hack lá da Bybit, que foi nada mais nada menos do que o maior hack da história. E tudo isso sem contar a questão dos juros, porque o mercado precisa de juros menores para poder injetar liquidez e fazer com que esse dinheiro venha pro mercado cripto. Ou seja, faltam nesse momento os chamados triggers, os gatilhos de alta. Nós só temos gatilhos de baixa nesse momento. E o mercado precisa de fatores que atraiam a atenção tanto de investidores institucionais quanto de investidores, pessoas físicas do varejo, para que tenha mais volume e dessa maneira e somente dessa maneira o Bitcoin suba, exploda, busque novos preços. Agora sim, voltando aqui no gráfico, nós temos duas possibilidades para o Bitcoin. Temos também a possibilidade do Bitcoin fazer um outro movimento. Talvez ele não faça esse movimento de alta, talvez ele faça um movimento de baixa. Pode acontecer isso? Pode. Mas as chances do Bitcoin não descobrir novos preços nesse ciclo, ou seja, não romper novamente as máximas históricas, feitas inclusive no começo do ano, são bem menores. É muito mais fácil depois dessa lateralização o preço subir forte, aí obviamente ele vai precisar desses triggers, do que ele cair forte. Ambas as coisas não estão proibidas de acontecer, mas a maior probabilidade fica pro lado da alta. Agora, David, nesse cenário do preço explodindo para cima, quando é que isso deve acontecer? Quando é que dá para esperar que isso aconteça? Eu, particularmente, detesto dar um prazo pro mercado, porque o mercado anda no prazo que ele quiser. Não é no prazo que nós queremos. Se eu soubesse acertar prazo das coisas, eu estaria multimilionário, bilionário, inclusive. E eu nem assumo essa responsabilidade, porque eu sei que se eu assumir, a tendência é que eu erre. E uma coisa que você não pode esquecer no mercado é que estar
certo no momento errado é estar errado. Então não assuma que você tem um prazo para o mercado subir, que em 2 meses o mercado precisa subir, senão você não vai conseguir pagar as contas, esse tipo de coisa. Isso é um erro. Mesmo que o Bitcoin vá a 250 mil dólares nesse ciclo, isso vai acontecer no tempo dele. Mas se eu precisasse falar de um prazo aqui para ilustrar isso tudo que eu tô falando, que eu espero que o Bitcoin siga lateral, tenha novas quedas aqui num prazo mais curto nas próximas semanas, abrindo mais oportunidade para comprar mais barato, eu diria que eu espero as grandes altas lá para abril, maio desse ano. Agora, até isso acontecer, eu sinceramente espero que abram novas oportunidades para aportes ali nos 90, quem sabe até nos 85 mil dólares. E apesar de entender os investidores iniciantes que não gostam disso, não gostam de ver lá que de repente compraram a 100 mil dólares, vai cair a 85, a expectativa era, comprei a 100, eu quero que vá a 120, a 150, mas eu te convido a ver sobre outra perspectiva, essa mesma que eu venho falando. Não importa o preço que você comprou a primeira vez, pensa daqui para frente. Se você comprou na máxima e o preço só caiu, tá muito abaixo disso, fica tranquilo, calma, você não consegue desfazer o que você fez lá no passado, isso é comum acontecer e você não tem que ficar se culpando nem culpando outros por isso. O que você precisa fazer como investidor é aprender a ter paciência no mercado e fazer boas compras, acumular mais de bons ativos a bons preços. Porque é justamente dessa forma que você vai acumulando patrimônio de maneira saudável ao longo do tempo. Então tenha calma, tenha paciência nesse momento, porque as grandes altas vão vir, mas aproveita esse tipo de momento, esse tipo de movimento para acumular. E se você quer contar com o meu suporte para te ajudar a investir não só em cripto, como em qualquer outro dos melhores mercados, montando uma carteira global, robusta e preparada para ganhar em qualquer cenário, tendo acesso a todos os meus cursos de investimentos, ferramentas que vão te ajudar a investir melhor, aos nossos grupos exclusivos, o meu suporte 7 dias por semana por lá, as nossas aulas ao vivo, e além de tudo levar de bônus a minha carteira cripto completa com todas as movimentações de venda para saber exatamente como e quando comprar, como e quando vender, basta que você assine a comunidade 1% pelo preço de uma pizza por mês. O link tá aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado, te espero lá do outro lado e dito isso, eu fico por aqui, já vou deixar a recomendação desse outro vídeo para você assistir, é só clicar nele. Um forte abraço e a gente se vê lá.